Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula de 2017. Uma aula cujo objetivo é mostrar para vocês como e onde posicionar o quadro elétrico num projeto residencial e também calcular a quantidade de circuitos reserva nesse quadro de distribuição residencial. Então, nosso foco é descobrir aonde colocar o quadro elétrico residencial de distribuição e quantos circuitos devem ser alocados para reserva. Então, esse é o foco da nossa segunda aula de 2017. Então, como eu já tinha comentado para vocês, nós vamos identificar a posição do quadro elétrico residencial e a quantidade de circuito reserva a ser utilizada conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Primeiro ponto, um item que é colocado e muito frisado na NBR 5410, ela estabelece que os quadros de distribuição, eles devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então, pessoal, tem aqui um ponto importante. Os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso. Então, quando nós formos escolher a posição do quadro elétrico de distribuição na residência, ele tem que ser instalado em um local de fácil acesso e também ser providos de identificação do lado externo, legível, e ela não deve ser facilmente removível. Pois bem, esse é um item estabelecido pela NBR 5410. Agora, a partir desse item, vamos explorar uma planta baixa e vamos escolher onde não pode ser instalado, onde pode ser instalado e onde não se deve instalar um quadro elétrico residencial de distribuição. Então, nós temos aqui uma planta baixa e eu coloquei para vocês onde não instalar o quadro, aonde não podemos instalar o quadro. Essa residência tem uma área de serviço, tem 2 banheiros, tem um quarto, tem a sala, tem a cozinha e aqui eu tenho o medidor, né, que está na rua ali, na entrada da residência. A pergunta que eu coloquei é aonde não devemos instalar o quadro. Vocês viram no item anterior que a NBR 5410 estabelece que o quadro de distribuição ele deve ser instalado em local de fácil acesso. Então, veja bem, no quarto não posso instalar o quadro. Por quê? Porque a porta do quarto pode estar trancada. Da mesma forma, não posso instalar o quadro elétrico dentro do banheiro. Então, banheiro não pode ser instalado o quadro elétrico. Na área de serviço, como ela tem uma porta, ela pode ser trancada. Vamos optar a não instalação do quadro de distribuição nesses locais que eu marquei o X para vocês. Porque a NBR 5410 estabelece que os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso e devem ter a identificação do lado externo e não deve ser removível.
tá? Então, nesses pontos aqui, eu não instalaria o quadro de distribuição para esse exemplo. Agora, onde eu posso instalar o quadro elétrico? Eu posso instalar o quadro elétrico na cozinha e posso instalar o quadro elétrico na sala. Eu defini duas posições para vocês. Porque eu posso na cozinha e posso na sala. São locais de fácil acesso, né? Então, são locais de fácil acesso. Não existe a possibilidade aqui de inacessibilidade. Então, são locais de fácil acesso. Cozinha e sala. Na sala, vocês podem observar que eu botei na posição 2 e na posição 1. Então, eu posso colocar o quadro na posição 1 ou na posição 2. Mas qual posição é a posição mais adequada? Vamos lá. Além da regrinha que estabelece a NBR 5410 de 2004, que o quadro deve estar acessível, eu vou optar por instalar o quadro na sala, né? Bem nesse cantinho aqui. Por quê? Nós devemos instalar o quadro de distribuição no centro das cargas. Ou seja, o quadro deve ficar no centro das cargas, ou seja, próxima da maior quantidade de cargas pesadas, ou seja, cargas de maior potência. Se eu colocar o quadro nesse ponto aqui, a minha distribuição, as cargas mais pesadas estão mais próximas da posição 2 do que naquela posição 1, que era nesse ponto que eu marquei para vocês. Por que nesse centro de cargas das cargas mais pesadas? O chuveiro, por exemplo, é uma carga mais pesada, com potência mais elevada, ele vai requisitar uma seção do condutor maior. E o quadro estando mais próximo dessas cargas, você tem menor distância e você tem um custo menor, né, na utilização dos cabos, dos condutores elétricos. E também essa posição é estratégica, porque eu tenho o meu medidor vindo nesse ponto. Então, deve-se escolher o quadro em local de fácil acesso e o quadro deve ficar no centro das cargas, ou seja, mais próximo das cargas de maior potência. Ok, pessoal? Essa dúvida foi a dúvida de um inscrito no canal, que agora eu não me recordo o nome. Ele fez essa pergunta onde, de uma forma simples, que eu estou respondendo para ele, ele pediu de uma forma simples, onde colocar o quadro de distribuição numa residência. Tá aí a dica para vocês. Agora, nós vamos determinar quantos circuitos de reserva temos que deixar no quadro. Nos quadros de distribuição, segundo a norma, deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos, né, com que o quadro foi efetivamente equipado. Então, se a tabelinha aqui, conforme a NBR 5410, quantidade de circuito efetivamente disponível e número de circuito reserva, vamos admitir que no quadro tem 6 circuitos, o projeto foi previsto 6 circuitos. Qual a quantidade de reserva? 2 circuitos. Se eu tenho entre 7 e 12 circuitos efetivamente, a quantidade de reserva são 3 circuitos. De 13 a 30 circuitos que tem no quadro que foi efetivamente disponível, nós temos que ter uma reserva
de 4 circuitos. Se a quantidade de circuitos for superior a 30, maior do que 30, deve-se alocar uma reserva de 15% da quantidade efetiva de circuitos disponível naquele quadro. Vamos para nosso exemplo na mesma planta baixa. Vamos supor que essa planta baixa, onde eu já escolhi o quadro na posição 2, ela tenha 7 circuitos. Qual é a quantidade de circuito reserva? Nesse cenário, conforme a NBR 5410 de 2004, visto na tabela anterior, eu tenho que, para essa residência, deixar no mínimo 3 circuitos reserva. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho bem rápido da identificação do circuito. Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados de tal forma que exista a correspondência entre o componente e o respectivo circuito para que possa ser prontamente reconhecida. Pessoal, essa identificação ela deve ser legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão no circuito. E, além disso, corresponder à notação adotada no projeto, através dos esquemas e demais documentos que você está disponibilizando para seu cliente. Outro ponto importante é a advertência no quadro. Os quadros de distribuição destinados às instalações residenciais e análogas, eles devem ser entregues com a seguinte advertência que eu coloquei em amarelo, como solicita a NBR 5410. Quando um disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. Aí a mensagem: desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque os disjuntores ou fusíveis por outros de capacidade maior. Veja essa informação. Por outro de maior corrente, né? Vai requerer a troca dos condutores elétricos. Pessoal, quando vocês fizerem o projeto elétrico, cole isso no quadro, né? Amarelo ali, bem visível. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choque elétrico do dispositivo DR, né? Ou seja, não deixe o DR, que é o dispositivo diferencial residual, desligado. A desativação ou a remoção significa a eliminação das medidas de proteção contra choque e risco de vida para os usuários da instalação. Então veja, pessoal, que essa aula foi uma aula simples, mas muito esclarecedora. A segunda aula de 2017. Obrigado a todos vocês. Peço que vocês, divulguem o canal Universidade da Elétrica, e curtam todas as aulas que estão colocadas ali. Um abraço a todos vocês.